Brancos e pretos hoje no Brasil é a mesma coisa? Brancos e pretos, essas pessoas elas têm o mesmo privilégio, elas têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades em quaisquer ambientes, seja trabalho, seja acadêmico, seja social como um todo? Será? A questão das cotas, ela é justa? Será que a questão das cotas ela vai tirar a vaga de um branco e dar para um preto simplesmente em função da sua cor de pele? Vai tirar então a cota, vai tirar a vaga então de uma pessoa que estudou muito, que tem condições de entrar na faculdade e se formar, para uma pessoa que não tem essa possibilidade, que vai só ocupar espaço? E afinal de contas, as cotas nas universidades públicas, elas não são apenas para pessoas pretas. Elas são para pessoas pretas de escola pública. Será que é tão simplório mesmo isso? Será que é só isso mesmo? A questão das cotas? Vamos ver hoje então nesse vídeo. Com isso eu quero fazer também criar novamente uma linha do tempo, como fiz no vídeo passado, quando falei sobre ideologia higienista. Eu quero voltar um pouco no tempo, explicar um pouquinho das coisas que porquinho foi ótimo. Explicar um pouquinho das coisas que aconteceram lá atrás. Vamos voltar novamente à época do pré-abolição, abolição, pós-abolição, tá certo? Porque assim, é difícil a gente entender alguma coisa que esteja acontecendo hoje, que acontece hoje, sem estudar um pouquinho lá atrás como as coisas aconteceram naquela época. Porque afinal de contas, tudo que acontece hoje é em decorrência de algo que aconteceu antes. 50, 100, 150 anos atrás. Então, para entender o que acontece hoje, tem que saber o que aconteceu no passado. Tá certo? Logo após a vinheta, então, vamos falar sobre a questão do racismo no Brasil e a situação de cotas. No final vamos avaliar e vamos nos analisarmos se de fato a questão de cotas é injusto hoje no nosso país. Logo após a vinheta, retornamos. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos começar a falar um pouquinho logo de cara a questão das cotas raciais, ou das cotas, né? As cotas, elas existem apenas para beneficiar o preto. Por que eu estou falando preto, gente? Porque vai ter um novo vídeo que eu vou fazer especificamente com relação a isso, porque a palavra negro, negra, afrodescendente, eu vejo que ela já vem carregada de preconceito, né? Porque geralmente é associada a palavra negra, negro, a alguma coisa ruim. Nós estamos passando um momento de pandemia, vamos falar um pouquinho então disso. 1918, acho que foi isso, 1918, qual foi o grande problema que o mundo inteiro, um problema de saúde, que o mundo inteiro passou e dizimou, se me fala a memória, 1/4 da população mundial? Qual era o nome daquilo lá? Peste negra, tá? Então, geralmente quando é para se referir a alguma coisa ruim, classifica-se então como negro. Quero fazer diferente. Se vocês não concordarem com essa posição, fique à vontade, podem comentar tranquilo, vamos dialogar. Estamos abertos para isso. Eu quero chamar de preto, tá certo? Porque se eu sou branco, que eu não sou, tem umas misturas aí, mas se eu sou branco, por que a outra pessoa não pode ser preta? Tá certo? Então já vejo por aí. Voltando então. A questão das cotas não beneficia apenas preto, tá? Mas por que a gente pensa logo em cotas raciais que é para beneficiar preto? Será que tem um pouquinho de racismo nisso? Vamos pensar. As cotas, elas vêm também beneficiando
alunos de escola pública que não tiveram condições de competir, que vão ter condições de competir de igual para igual a estudantes, ensino médio, que estiveram sempre, desde o primeiro momento, primeiro contato com as escolas, uma escola de um padrão superior, de um nível de educação superior às escolas particulares. Então, beneficia essa pessoa, esse aluno, pessoas de baixa renda, tá certo? Pessoas com vulnerabilidade social muito grande também vai beneficiar, e pessoas com deficiência. Mas a gente só fala, as pessoas só falam então a questão, as cotas é para ajudar preto. Desculpa, nesse caso, as cotas são para ajudar, elas vieram com o intuito de ajudar os negros. Coloquei como algo negativo. Mas vamos analisar, vamos ver o filme e no final nós vamos verificar então tudo o que aconteceu, essa linha do tempo. Eu vou passar rapidamente a questão da linha do tempo, não ficou um negocinho meio maçante. Esse vídeo não é visando um vídeo de um professor de história, apesar do qual tive muito orgulho já de exercer essa profissão, hoje não mais, mas a questão do caráter mais social. E no final, um pouquinho antes de chegarmos à conclusão se no Brasil existe racismo ou não, quero fechar com a ideia da psicologia e como a psicologia pode atuar em situações, como a psicologia social atua em situação de racismo, entre outros fatores, tá certo? Vamos voltar no tempo. Cotas, né, para estudantes pretos, descendentes, enfim. Por que só agora? Porque agora tem que ter uma parte, uma cota específica para eles. Em 1837, com a lei número 1, tá? E o decreto que passou a valer em 1839, o que aconteceu? Foi estipulado em lei que eram proibidas as pessoas de frequentarem escolas se fossem pretos, africanos, né? Se fossem livres ou não importa. Chegava a criança na porta da escola, é preto? Não vai estudar. O meu avô é preto? Não vai estudar. Então foi proibido isso, gente. 1837, certo? Passou a valer em 1839 por decreto. Mas faz tanto tempo isso, 1800, estamos em 2021. É verdade, 2021. Gente, só que essa lei durou até 1934. Muitos dos seus avós nasceram nesse período, né? Logo após essa lei. Durante essa lei ainda, essa lei estava valendo. Então não faz tanto tempo assim, certo? As pessoas pretas não poderiam estudar. Não podiam. Mas tudo bem. Afinal de contas é só estudar, né? Mas em 1850 veio a Lei da Terra. A Lei da Terra, o que era? Era dado a algumas pessoas. Era permitido a pessoas ter posse, ter terras, apenas se não fossem pretos. Certo? Então, na época, como que era feito? Então, tinha um pedaço de terra lá, um pedaço de terra grande, uma fazenda, enfim, um negócio lá. As pessoas chegavam, tomavam conta daquele local, ficavam um tempo ali, começavam a produzir, e depois de um tempo, como ninguém reclamava, eram terras, enfim, que não tinham nomes, essas pessoas passavam a ser donas da terra. Semelhante a alguma coisa que acontece hoje, né? Mas vamos continuar. 1850. Vendo então que alguns pretos, alguns negros poderiam então, de alguma forma, ter acesso a essas terras, visto que naquele período já existiam alguns fazendeiros que estavam facilitando a vida, já visando a questão da abolição da escravatura. A ideia abolicionista já fazia parte do dia a dia nas fazendas, nas grandes fazendas do nosso país. Então foi colocado diversas dificuldades, inúmeras dificuldades, para que o negro, pejorativo, que o negro conseguisse tomar conta de uma terra. A partir desse momento, em 1850,
A pessoa, para ser considerado dona da terra, ela tinha que pagar. Não bastava apenas chegar, tomar conta, invadir e ficar tomando conta da terra, jamais seria considerado dono daquela terra. Ela teria que pagar por aquela terra. Qual escravo, ex-escravo, qual preto naquela idade, descendente de escravos ou não, negros, tinha dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra? Dificultou. 1858. Olha que legal, olha que bacana, né? Vocês já ouviram falar em criado mudo? Criado mudo, já? Não? Criado mudo, o que é? Criado mudo era um móvel, é ainda, né, na verdade. Se a gente colocar na internet ali, vai aparecer várias coisas ali, várias lojas vendendo criado mudo. Então, um pequeno móvel baixinho, que fica do lado da cama, que é para quê? Para a gente colocar, hoje, nosso celular, meu óculos ali do lado, ali em cima, quando eu vou dormir, tem umas gavetinhas, guardar um livro, alguma coisa, enfim. Então, é um pequeno móvel que guardamos objetos pessoais nossos no período noturno que estamos dormindo. Só que criado mudo, lá no passado, lá em 1858 foi determinado que era, aliás, já vinha, mas foi oficializado do lado da cama dos senhores, um de cada lado um escravo, um de cada lado uma pessoa negra, preta, que ficavam ali a noite inteira segurando os pertences dos patrões, dos donos de fazenda, dos fazendeiros, de sua família, sem falar absolutamente nada. Mudo. Tá certo? Criado mudo. 1858, oficialmente, os escravos passaram a fazer parte dos acessórios e da mobília da casa. Era o que dizia semimoventes. Não são móveis. Se mexe mais ou menos, mas sem muita importância quando se mexe. Então são móveis. Podendo inclusive ser negociado. Bom, já era, mas poderia ser fruto de uma hipoteca. 1071 já conversamos aí do ventre livre. Todos os escravos que nascessem, todas as crianças que nascessem mesmo de ventre escravos nasceriam livres. Porém, permaneciam nas casas, junto às mães, com o fazendeiro até uns 8 anos de idade, quando aí sim poderiam estar livres para ganhar o mundo. Uma criança de 8 anos de idade, em 1870, 1871, sobreviveria maravilhosamente. Continuavam, enfim, na lei, continuavam então na fazenda, trabalhando. 1885, lei do sexagenário, quem chegasse a 60 anos estava solto, estava livre. Gente, para vocês terem uma ideia de como que as coisas são complicadas, tá? Até agora eu falei de algumas leis que existiram, que foram criadas no final do século XIX, século XVIII, final do século XIX, começo do século XX, totalmente contra a população negra, ex-escravos ou escravos naquele momento existiam no país. Só para dificultar a coisa. Só que em 1800... deixa eu fazer uma cola aqui que eu acho que eu errei. Aqui, 1890. 1890. O decreto 858 colocou que todo imigrante era muito bem-vindo ao Brasil. Poderiam vir à vontade. Venham, europeus. Opa, europeu? Peraí, mas imigrante africano não? Não. A pessoa tinha que ser branca. Não podia ser preta. Não podia ser negra. Tinha que ser branca. Certo? Então, desfavorecendo então as pessoas que estavam no país naquele momento, que poderiam contribuir mais ainda com o nosso país, com o nosso desenvolvimento. Naquele momento, totalmente agrário, mas poderia ter ajudado muito mais. Mas faz tanto tempo isso, né? Mas tanto tempo. 130 anos, 140 anos. É verdade. Só que, por exemplo,
Se eu pegar isso daí, o meu bisavô viveu aquela época. Não está tão distante assim. Eu trago alguma coisa daquele momento, então. Tem uma linhagem minha que participou desse momento histórico no Brasil. Ah, mas aí parou, né? Não, não parou. Não parou. Gente, 1890. 1890 foi criada a lei de vadiagem e do capoeira. Era considerado então vadiagem todo aquele que ficasse andando pela cidade, tudo isso mais voltado para o Rio de Janeiro, tá? Um reflexo em todo o país, só que mais voltado ao Rio de Janeiro. Então todas as pessoas que ficassem andando para lá e para cá, sem destino perante a lei, seriam presos. Gente, os negros naquela época os pretos naquela época estavam procurando trabalho. Onde quer que tivesse, porque eles já estavam numa situação muito delicada. Tinha passado a abolição ali, tudo direitinho, legal, maravilha. O que eu vou fazer da vida? Né? Porque no Brasil, quando se pensa em abolição da escravatura, foi a pior coisa que existiu. Por quê? Alex, você é contra a abolição? Não, eu não sou contra a escravidão. Acho que deveria ter acontecido até antes. Mas uma coisa que o brasileiro adora é tentar copiar americano. Só que lá, na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, o Estado deu para os negros, para os pretos, para as pessoas libertas naquele momento, deu um cavalo, um pedaço de terra e ferramentas para que a pessoa começasse, juntamente com a sua família, a ter uma forma de sobrevivência. No Brasil, não. Abriu a porta e fala, vai embora, tchau. Vai, se vira. Você entendeu? Então as pessoas tinham que, de alguma forma, tentar trabalho. Esse trabalho estava na região mais central do país, mais central do Rio de Janeiro, região dos portos, onde tinha algumas coisas ali que dava para trabalhar. Só que essas pessoas andando de lá para cá, procurando emprego, era considerado vadiagem. Praticando a vadiagem, ia ser preso. Dificultando então o acesso dessas pessoas ao trabalho. E você falou de capoeira? Sim, capoeira também era proibido. A partir desse momento passou a ser proibida qualquer tipo de prática de capoeira nas ruas. Não podia. Se visse alguém praticando capoeira, seria também preso. Mas capoeira é típica dos africanos? É verdade. Percebeu que tentou-se então acabar com as ideias africanas, a cultura africana lá naquele momento? Pois é, aí complica mais ainda, né, gente? 1911 teve uma lei, a Lei 9.085, que é o incentivo aos imigrantes a virem para o Brasil. Começou-se a perceber então que precisaríamos de trabalhadores, mas não quero pegar os negros. Que os negros eram meus objetos, agora eu vou pagar para eles? Não, isso não existe, isso não acontece. Não é, não vou. Prefiro pagar o dobro para branco, mas eu não quero mais negros. Então foi feita essa lei com o intuito de incentivar a imigração para o país, onde os imigrantes europeus, não qualquer imigrante europeu, ele teria terras, ele teria medicamento, teria educação para os filhos, teria médicos para os filhos, qualquer tipo de saúde, ou seja, teria tudo, certo? Teria tudo do bom e do melhor para vir para o Brasil começar uma vida nova. Aconteceu. Os primeiros que chegaram sofreram bastante, tá? Mas os que vieram depois disso vieram bem. Trabalharam muito, tá? Não pense que eu estou desmerecendo o esforço dos imigrantes europeus, não. Foi um povo que veio para o Brasil com muita garra, muita determinação, conhecimento, trabalharam muito, mas muito mesmo, para que hoje, por exemplo, aqui na região onde eu moro, Rio Grande do Sul, basicamente é uma colonização europeia. Alemães, italianos, poloneses, enfim, tem bastante. Uma região próspera. Mas essa região próspera nós estamos vendo que começou lá atrás em função dos incentivos que o Brasil ofereceu para
esses imigrantes começarem a vida. O que não aconteceu com os ex-escravos, os escravos libertos agora, que promoveu-se então um aumento da miséria, procurando dificultar o máximo possível para que eles saíssem daquela região mais central e desaparecessem, dificultassem a sobrevivência dessas pessoas. Lembra dos cortiços que nós conversamos em um outro vídeo? Pois é, gente, cortiço não era só no Rio de Janeiro. Cortiço também tinha em São Paulo, tá certo? Em São Paulo, deixa eu só me lembrar uma coisa, tinha muito na região do Bexiga e na região da Liberdade. Então, na região da Liberdade, hoje em São Paulo, tem-se o quê? A gente vai ter um monte de referências à cultura africana. Não. Cultura japonesa. Ah, mas no Bexiga, nós vamos lá e muitas referências à cultura negra, africana. Não. As referências são da cultura italiana. Ah, mas por que disso? No Rio de Janeiro, voltando lá atrás, o que aconteceu o quê? Os cortiços foram demolidos e as pessoas foram obrigadas a se afastar, sumir dali. Em São Paulo, com essa imigração de europeus para o Brasil, de asiáticos para o Brasil, eles também estavam muitos deles com a mesma dificuldade financeira. Então eles começaram a tomar conta de espaços, criar pequenas vilas e ali se desenvolverem. Então, sim, eram os cortiços. Aproveitavam antigas moradias da elite paulista, começaram a se desenvolver. Só que ao contrário do Rio de Janeiro, os cortiços não foram totalmente dizimados, eles foram reforçados, dando a esses italianos, dando a esses japoneses, dando a esses asiáticos e europeus condições de se desenvolverem, porque naquele momento era interessante para as cidades a mão de obra, a força de trabalho do europeu como um todo, tá certo? E não era interessante a presença do preto. Houve até algumas ideias de branqueamento do povo brasileiro. Pergunta, por que na Argentina pretos quase não tem? A maioria predominante da população é uma população povos brancos. Por que será? Houve também uma dificuldade, houve também um corte nas condições de subsistência dessas pessoas lá, que tentaram fazer aqui no Brasil, só que aqui no Brasil eles conseguiram se sobreviver, foi ótimo, conseguiram se manter, sobreviver às adversidades, não somente da vida, mas que o governo impunha a eles naquele período histórico. Tanto que hoje, quando vamos pegar São Paulo, Rio de Janeiro, falamos das favelas, vamos pegar São Paulo. Quando você quer conhecer alguma coisa da cultura negra, da cultura africana, você tem que sair da região mais central e se afastar e ir até a periferia. Na periferia que essa população preta foi jogada, foi escondida. Você entendeu? Então, em todo o Brasil, os grandes centros urbanos tiveram essa mesma situação. Vamos branquear a cidade. Só que não deu certo. Aqui complicou bastante. E hoje, considerada a população maior do Brasil, é justamente a população diretamente preta ou descendentes com uma miscigenação. É difícil hoje no Brasil uma pessoa ser realmente branca, 100% branca. Não é. Tá certo? Então, assim, gente, com relação às leis, eu paro por aqui. Mais uma que eu quero colocar. Vamos falar das cotas, né? Que é um absurdo. Cotas não pode, não tem. 1960, gente, até 1985, 50% das vagas em faculdades públicas era destinada aos filhos ou às famílias de proprietários
de grandes extensões de terras. Opa! Então não é a primeira vez que se tem cota no Brasil? Não. Não é. 1985. Mas lá em 1800 eu nem era nascido, mas em 1985 alguns já eram. Eu já era. Eu tinha 14 anos na época. Então já tinha uma consciência bem grande. Tanto que naquela época era muito falado que para fazer faculdade só filho de rico. Já tinha essa ideia. Já tinha um conhecimento não tão específico dessa situação do país, naquele momento, naquele período, 1960 até 1985, que quem fazia faculdade era filho de rico. O filho do pobre, do preto, do pobre nordestino, do pobre qualquer que seja, tinha que fazer no máximo, na época, um colegial técnico. Vou fazer o técnico. O técnico nós vamos conseguir sobreviver, enquanto o ensino superior era apenas para ricos. Pergunta: não existe racismo no Brasil? Um racismo estrutural no Brasil? Será que um branco andando pela rua, faça essa avaliação, um branco andando pela rua, uma pessoa andando pela rua, noite, um local ermo, e de repente vem na sua direção uma pessoa, termo pejorativo, eu já me corrijo, pessoa de cor, como se eu fosse transparente, né? Mas enfim, uma pessoa de cor, um negro, um preto. Aí vem essa pessoa na sua direção, você passa tranquilo? Já vai começar a se assustar, porque o cara vai me assaltar. Porque o cara vai fazer alguma coisa contra mim. Com certeza. Ah, como você sabe? Olha lá, tem todo jeito de ladrão. Aí passa um branco, loiro, olhos claros, muito bem vestido. Causa o mesmo medo? Causa o mesmo preconceito? Pensem vocês. Eu não sei. Então aí vem a questão. Vamos parar por aqui esse ponto. Na minha opinião, eu acho que as cotas elas são válidas nesse momento, sim. Para tentar de alguma forma corrigir uma falha que aconteceu no nosso passado não tão distante. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com essa situação. Ah, isso justifica todos os erros, todas as falhas, todas as agressões? Não, não justifica. Com certeza não justifica, mas explica. E da mesma forma torna-se atos, torna-se posturas condenáveis. Aí agora, Alex, está falando tudo isso daí. Você falou que não era aula de história, mas até agora só falou de coisa histórica. Não, estou falando bastante de coisa social também. Porque hoje, pessoal, nós temos no Brasil uma quantidade de pessoas muito grande vivendo à margem da miséria e uma outra boa parte abaixo da miséria. Nós temos hoje uma grande parcela da população, vou passar um número, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Em torno de 70% da população brasileira não tem saneamento básico. O que é saneamento básico, por exemplo? É você ter um esgoto encanado. É você andar na sua rua e você não ver a fossa do vizinho despejando todos aqueles dejetos na rua. Você entendeu? É ter água encanada. Isso. É o lixo ir até a porta das pessoas, o lixeiro, coletor de lixo, coletadores de lixo, irem até a casa das pessoas coletarem esses lixos. Não tem. Em muitos casos, em muitas regiões, as pessoas ou largam em qualquer lugar, ou elas têm que andar quase 1 quilômetro para deixar a sua sacolinha de lixo ali, porque uma vez por semana vem o caminhão do lixo e recolhe tudo lá longe. Mas onde ela mora, não tem saneamento básico, não tem essa coleta
de lixo. Coleta seletiva? Nem pensar. Aí qual o papel do psicólogo social numa situação como essa? Eu falei bastante a questão do racismo, mas muito acontece isso sim, você entendeu? Então vamos focar. Então essas pessoas, elas estão à margem da população, à margem da sociedade, desculpa, à margem da sociedade, vivendo afastado. Como também tem outros grupos minoritários, eu não diria, mas afastados, marginalizados da sociedade. Então cabe, o papel do psicólogo social nesse caso é ir até essa população, chegar até eles e identificar o que acontece. O porquê acontece. Fazer um estudo então daquela situação, fazer um estudo daquela parte da população e identificar o que está acontecendo. Depois disso, vai ficar só nisso? Estudou, legal, deixa as pessoas lá? Não. Aí também é a responsabilidade do psicólogo social levar essas informações ao poder público e, junto ao poder público, desenvolver políticas públicas que visam a ajudar, que visam a beneficiar essas pessoas. Eu falei muito a questão do racismo porque é uma coisa que vem me incomodando muito nos tempos, você entendeu? Que vem me causando um mal-estar, algumas situações que nós vemos no nosso dia a dia. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre racismo. Vou falar os tipos de racismo que nós temos. Talvez até nós temos também. Talvez até eu tenha alguma coisa. Mas os tipos de racismo que existe hoje na população. Mas quando eu falo a questão do psicólogo social, o trabalho do psicólogo social, eu também estou falando, por exemplo, a uma parte da população que são pessoas com deficiência mental que não estão acolhidas pelo Estado. Estou falando de pessoas transgêneras. Estou falando de pessoas, de mulheres, de adolescentes grávidas. Eu estou falando então de pequenos grupos que têm uma demanda social, você entendeu? E que precisa que o poder público chegue até eles. Então, quem vai chegar até essas pessoas, identificar as suas demandas, as suas necessidades, levar para o poder público e trabalhar alternativas, desenvolver políticas públicas para essas pessoas, é o psicólogo. Tá certo? Pessoal, parando aqui, foi bem rapidinho, então foi mais para hoje uma provocação. Uma provocação ao que acontece hoje no nosso país. O porquê a questão das contas não é como eu vi esses tempos, um racismo inverso. Acho que é isso que chama. Um racismo inverso. Agora o racismo é contra branco. Para. Isso daí é desses pretos aí, desses negros aí, é mimimi. Não existe racismo. A partir do momento em que alguém fala isso, não somente quanto ao racismo, mas a partir do momento que alguém fala que o sofrimento de outras pessoas é mimimi, essa pessoa que fala isso, ela está fechando qualquer tipo de diálogo sobre essa temática. Vamos pensar nisso? Vamos ficar atentos então à nossa situação do país e principalmente o que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer com isso? Mais uma vez então, muito obrigado. Se gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Tá certo? Muito obrigado, fiquem bem e se cuidem. Próximo vídeo, voltamos a conversar.